Você também passa a vida inteira tentando esconder o que te quebrou? Fracasso vira segredo, erro vira vergonha, dor vira algo que você finge que superou, mas na verdade só empurrou para debaixo do tapete. E aí que entra o ridículo. Quanto mais você tenta parecer inteiro, mais falso tudo fica. Enquanto isso, existe uma ideia bem antiga, vinda do Kintsugi, que faz exatamente o oposto. Em vez de esconder a quebra, ela destaca. Em vez de disfarçar a rachadura, ela preenche com ouro. Agora pensa no absurdo. Aquilo que foi quebrado não é escondido. É justamente o que torna a peça mais valiosa. E você? Passa a vida tentando parecer perfeito, quando talvez o que te daria mais valor é exatamente o que você insiste em esconder. A questão não é se você foi quebrado, é o que você faz com isso. Você não quer ser inteiro, você quer parecer inteiro. E isso muda tudo, porque ser inteiro envolve bagunça, contradição, erro mal resolvido, decisão idiota que ainda te persegue às 2 da manhã. Parecer inteiro é mais simples, é edição. Você corta o que não encaixa na imagem que quer sustentar. Esconde insegurança, disfarça fracasso, reescreve a história. E com o tempo, começa a acreditar na própria versão editada. E qual o problema disso? O problema é que essa imagem não se sustenta, porque a vida não coopera com o personagem. Uma hora aparece algo que escapa do controle. Erro, rejeição, perda, exposição, e aí a rachadura aparece. Não porque você quebrou naquele momento, mas porque já estava quebrado, só que estava bem maquiado. Agora um ponto que ninguém gosta de encarar. Você não sofre tanto pelo que aconteceu. Sofre porque aquilo não combina com a imagem que você construiu de si mesmo. Não é só dor, é incoerência. Você queria ser visto de um jeito, e a realidade entregou uma coisa bem diferente. E isso pega mais do que o evento em si. Segundo Brené Brown, vergonha não é eu fiz algo ruim, é eu sou algo ruim. E é aqui que o jogo vira, porque quando você transforma erro em identidade, você começa a esconder, não para proteger os outros, para proteger a imagem que você criou. E isso cria um ciclo meio patético. Você esconde, se sente falso, tenta compensar, se afasta mais do que é real. E quanto mais você se afasta, mais precisa sustentar o personagem, até virar padrão. Agora entra o Wabi-Sabi com uma lógica que bate de frente com isso. A ideia ali não é corrigir a imperfeição, é aceitar que ela é parte da forma. Não existe estado final perfeito, existe algo em constante mudança, com marcas disso tudo. Só que você faz o oposto, você tenta congelar uma versão ideal, limpa, coerente, sem falha aparente, e vive tentando manter isso. Só que isso exige energia infinita, porque não é real, é construção, e qualquer coisa real vai ameaçar essa construção. Então você entra no modo defensivo, evita situações que podem te expor, esconde partes da sua própria história, se adapta ao que mais é aceitável e chama isso de maturidade. Não é, é proteção de imagem. Quanto mais você tenta parecer inteiro, menos você permite ser você mesmo, porque você não pode falhar, não pode mostrar dúvida, não pode expor a rachadura. E isso te deixa superficial, não no sentido de ser vazio, mas no sentido de não acessar a profundidade, porque profundidade vem justamente das partes que você evita mostrar. Experiência real, erro processado, dor entendida. Se você corta isso, sobra só aparência. E aparência não sustenta nada. No fim, você não está evitando suas quebras, você está evitando olhar para elas. E enquanto fizer isso, vai continuar tentando parecer algo que, na prática, ninguém é. Inteiro o tempo todo. O que, convenhamos, é uma meta absurda. Você quebrou alguma coisa? Qual que é a sua primeira reação? Tentar esconder, colar rápido, disfarçar, fingir que nada aconteceu? Se não der para esconder, você descarta, porque na sua cabeça, quebrado perdeu valor. Só que existe uma tradição japonesa, o Kintsugi, que trata isso de um jeito quase ofensivo para essa lógica. Eles pegam peças quebradas e destacam a quebra, preenchem as rachaduras com ouro, não escondem o dano, eles a evidenciam. E isso muda completamente o critério de valor. A peça não volta a ser o que era antes,
ela vira outra coisa, com história visível, com marca assumida, com falha exposta e, curiosamente, mais valiosa por isso. Parece bonito em cerâmica, mas quando é com você, você faz o contrário. Você tenta parecer intacto, como se nunca tivesse errado, como se nunca tivesse sido afetado, como se tudo estivesse sob controle o tempo todo. Só que isso entra em conflito direto com a ideia de wabi-sabi. O wabi-sabi não busca perfeição, ele aceita imperfeição, transitoriedade e desgaste como parte natural das coisas. Nada é fixo, nada é completo, nada é totalmente limpo. E isso não é visto como defeito, é visto como característica. Você, por outro lado, tenta viver como se fosse um produto final, polido, coerente, sem rachadura aparente. Só que você não é um objeto finalizado. Você é processo. E processo envolve falha, ajuste, quebra, reconstrução. Negar isso não te deixa melhor, só te deixa mais artificial. Vamos trazer isso para algo concreto. Alguém falha num projeto importante. Primeira reação: esconder, minimizar, culpar o contexto. Dificilmente a pessoa assume de forma clara: errei aqui, por isso e aprendi isso. E por quê? Porque assumir a rachadura parece diminuir o valor. Só que na prática acontece o oposto. Quem esconde erro vira previsível, superficial, difícil de confiar. Quem assume sem teatrinho ganha profundidade. Não porque o erro é bonito, mas porque a relação com ele é honesta. E isso é raro. Agora pense em relações. Você confia mais em alguém que parece perfeito o tempo todo ou em alguém que já mostrou falha, lidou com ela e seguiu? Perfeição constante não gera admiração, gera desconfiança, porque não é real. Voltando ao kintsugi, o valor não está na quebra, está na forma como ela foi tratada. Você não precisa gostar do que te quebrou, mas precisa parar de fingir que não aconteceu, porque ignorar não apaga, só empurra, e o que é empurrado volta, geralmente em pior estado ainda. No fim, o problema não é ter rachadura, é gastar energia tentando escondê-la, enquanto ela continua ali, definindo suas escolhas por baixo da superfície. Kintsugi não resolve a quebra, mas resolve a negação. Você não esconde suas falhas por estratégia, você esconde por vergonha, e vergonha não é só um sentimento leve de podia ter feito melhor. É algo corrosivo. Segundo Brené Brown, vergonha não diz você errou, ela diz você é o erro, e quando isso entra, muda a forma como você se posiciona, como você se enxerga. Você não tenta corrigir, você tenta ocultar, porque na sua cabeça, se alguém enxerga aquela parte, a conclusão vai ser sobre quem você é, não sobre o que aconteceu. Então você começa a editar, seleciona o que mostra, controla o que fala, evita situações que possam expor alguma incoerência. Não é sobre enganar os outros, é sobre não ser visto por completo. Agora pega um exemplo simples. Alguém comete um erro no trabalho. Tem duas opções: assumir com clareza e corrigir, ou contornar, justificar, empurrar. A maioria escolhe a segunda, não porque é mais eficiente, mas porque é menos exposta. E isso vai acumulando. Pequenas omissões, pequenos desvios, pequenas versões editadas, até onde você já não sabe onde termina o que é real e começa o que você construiu para parecer aceitável. E aí surge um efeito colateral. Você começa a se afastar de situações onde poderia crescer, porque crescer envolve risco, e risco envolve possibilidade de falha. E falha, para quem está preso em vergonha, não é tolerável. Então você reduz o jogo, prefere ambientes onde já sabe como se comportar, prefere tarefas onde tem controle, prefere manter uma imagem estável, mesmo que limitada. Agora conecta isso com a ideia de wabi-sabi. Se imperfeição é parte natural da forma, por que você trata a sua como algo que precisa ser escondido a qualquer custo? Porque você não foi treinado a lidar com a imperfeição. Foi treinado a parecer consistente, a não errar em público, a não demonstrar fraqueza, a manter uma linha coerente. Só que isso tem um preço. Você perde profundidade, porque profundidade vem de experiência real. E experiência real inclui erro, conflito e quebra. Quando você corta isso, sobra uma versão limpa, só que rasa. Agora olha um comportamento comum. Alguém diz que superou algo, mas não consegue falar sobre aquilo com clareza. Evita detalhes, muda de assunto, fica na superfície. Isso não é superação, é contentação. A pessoa não integrou aquilo, só aprendeu a não tocar no assunto.
e isso influencia comportamento. Decisões são tomadas com base no que não pode ser exposto. Relações são filtradas para evitar confronto. O problema continua, só que mais escondido. Segundo Sêneca, você sofre mais na imaginação do que na realidade. Vergonha amplifica isso. Você cria cenários mentais onde ser exposto virá algo quase catastrófico, e aí evita qualquer coisa que possa chegar perto disso. Mas essa evitação não resolve, só mantém o ciclo. Você esconde e não processa, continua reagindo e esconde de novo, e assim vai. O curioso é que quando alguém assume uma falha de forma direta, sem justificativa excessiva, sem dramatização, a reação raramente é tão negativa quanto você imagina. Mas você não testa isso, porque prefere a segurança da omissão. No fim, a vergonha não te impede de errar, te impede de lidar com o erro de forma útil. E enquanto isso estiver ativo, você não está evitando a dor, está só adiando o contato com ela. Você trata a dor como lixo, algo que precisa ser descartado rápido, escondido e, melhor ainda, se possível, esquecido. Só que a maioria das coisas que te moldaram veio justamente daí. Não do momento confortável, mas do momento em que algo saiu do controle. Segundo Sêneca, a dificuldade não é um desvio de caminho, é o próprio processo de construção. Ele não estava interessado em evitar dor, estava interessado no que a dor revela. E isso muda a abordagem. Porque em vez de perguntar como eu fujo disso, a pergunta vira o que isso está expondo. Fraqueza de caráter, dependência emocional, expectativa irreal. A maioria não quer saber. Prefere anestesia, distração, negação, ocupação constante. Qualquer coisa que impeça o contato direto. Só que tem um problema básico. O que é enfrentado não é transformado. Só muda de forma. Você não resolve insegurança ignorando ela. Você só aprende a evitar situações que ativam isso. Você não resolve frustração distraindo, você só acumula. E isso aparece depois, geralmente em decisões ruins, reações desproporcionais ou padrões repetidos. Agora pega um exemplo comum, término de relacionamento. Uma pessoa usa isso como material, reflete, identifica padrão, entende o que fez, o que tolerou ou o que ignorou. A outra evita, se distrai, entra em um relacionamento rápido, finge que passou. Qual delas muda? A primeira, claro, né? Não porque sofreu mais, mas porque usou o que aconteceu. A segunda só trocou de cenário e vai repetir. Isso não é teoria, é padrão. Você vê isso o tempo todo. Pessoas vivendo diferentes versões do mesmo problema com nome diferente, porque nunca pararam de lidar com a raiz. E a raiz sempre envolve dor. Agora conecta com o que te surge. A peça quebrada não é descartada, ela é trabalhada. Com tempo, com atenção, com intenção. A rachadura vira parte da estrutura. Não some, mas também não domina. Esse é o ponto. Dor não precisa ser apagada, precisa ser processada. E isso exige algo que a maioria evita. Ficar tempo suficiente com ela, sem sair correndo, sem preencher o silêncio, sem tentar resolver rápido. Só observar, ver o que aquilo diz sobre você, sobre suas escolhas, seus padrões. Isso não é agradável, mas é útil, porque dor ignorada vira comportamento automático. Dor entendida vira critério. Você começa a escolher melhor, não porque virou alguém perfeito, mas porque parou de repetir erro básico. E isso, no longo prazo, pesa mais do que qualquer tentativa de evitar sofrimento. No fim, não é a dor que te trava, é a forma como você lida com ela. Ignorar parece mais leve no curto prazo, mas cobra depois, e cobra com juros. Agora vamos pelo erro contrário. Você passou a vida escondendo o que te quebrou. Aí descobre que dá para assumir isso e exagera para o outro lado. Começa a transformar cicatriz em identidade. E isso parece evolução, mas muitas das vezes é só um tipo de apego. Você deixa de esconder a história e passa a girar tudo em torno dela. Tudo vira referência àquilo. Toda explicação começa ali. Toda limitação ganha justificativa ali. Não é mais algo que aconteceu, vira algo que te define. E isso é um grande problema, porque uma coisa é integrar a experiência, outra é se prender nela. Sêneca nos diz que a diversidade serve para te transformar, não para te rotular. Ela revela pontos fracos, testa estrutura, exige ajuste, mas não deveria virar identidade fixa.
Só que é exatamente isso que muita gente faz. Transforma dor em argumento. Eu sou assim por causa disso, não consigo por causa daquilo, minha história me limitou. E pronto. Agora existe uma explicação pronta para não avançar. Parece honesto, mas na prática é confortável, porque te livra de responsabilidade. Você não precisa mais mudar, só precisa sustentar a narrativa. Agora olhe o contraste com o que surge. A rachadura é visível, mas não domina a peça. Ela está lá, integrada. Não é o elemento central. A peça não gira em torno da quebra. Ela segue sendo funcional, inteira dentro da nova forma. Você faz o oposto. Você pega a rachadura e coloca no centro. Tudo passa a ser filtrado por ela. Você se mantém preso a algo que, teoricamente, já superou, porque continua alimentando aquilo como referência principal. Existe uma diferença clara entre isso aconteceu comigo e isso define quem eu sou. A primeira te dá contexto, a segunda te limita. E muita gente confunde, porque assumir a história parece coragem, e em parte é. Mas se isso vira repetição constante, vira padrão, e padrão limita. Agora um exemplo simples. Alguém que já foi rejeitado várias vezes começa a se definir como alguém difícil de gostar. A partir daí, toda interação é filtrada por isso. Evita se expor, interpreta sinais de forma negativa, confirma a própria crença, não porque é verdade absoluta, mas porque virou identidade, e identidade guia comportamento. No fim, a pessoa continua reforçando exatamente o que quer evitar. Agora volta para o ponto central do vídeo. Transformar cicatriz em beleza não é sobre exibir a dor, é sobre o que você construiu a partir dela, sem esconder, mas também sem se prender. Você não precisa apagar o que aconteceu, mas também não precisa carregar isso como definição principal, porque no momento em que você faz isso, você troca uma prisão por outra. Antes era vergonha, agora é narrativa, e as duas limitam do mesmo jeito. No fim, cicatriz faz parte, mas não é o tudo. E saber essa diferença é o que separa crescimento real de só mudar a forma de contar a mesma história. Se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, eu preciso de um favor simples. Se inscreve no canal e deixa um like. É isso que mantém esse tipo de vídeo existindo.